tira dúvida. Vejam, há uma pergunta que às vezes escutamos em reuniões de famílias e reencontros da escola. Já perguntaram a você, lembra? Já perguntaram a você se você se lembra quem você era? Se você se lembra como você era quando mais novo, na época da escola, por exemplo? E a resposta geralmente, irmãos, vem com risos. Normalmente a gente diz, rapaz, eu era terrível. Tem quem diga assim, eu nem me reconheço mais. Eu nem me reconheço mais. Eu não era peça boa, não. Eu não, viu, irmãos? Eu era meio mimado, enfim. Os outros faziam bullying comigo. Mas tem quem diga, mas eu também tenho meus defeitos. Mas tem quem diga, rapaz, eu era terrível. Ah, nem queira saber. Tem quem nem queira que os filhos saibam como a pessoa era na escola. Como a pessoa era quando adolescente. Não vamos nem contar aos nossos filhos. Não vou nem deixar meu filho saber, minha filha saber. Porque eu era terrível. Mas há algo, irmãos, de profundo nisso. Porque todo mundo, sem exceção, carrega um antes. Todo mundo tem um passado. E espiritualmente falando, irmãos, todos nós temos um capítulo escuro da nossa história. Só que ao contrário da nostalgia divertida, das fotos antigas, lá da época de adolescência, o nosso passado espiritual não é motivo de risada. O nosso passado espiritual não é motivo de nostalgia. O nosso passado espiritual é motivo de temor. Mas também é motivo de gratidão. Paulo, ele vai nos lembrar, irmãos, vocês eram estranhos. Vocês eram inimigos. Vocês eram praticantes do mal. Mas ele não para aí. Ele vai dizer, no versículo 22, agora, porém, esse agora é um divisor de águas na nossa história, irmãos. Porque quando Cristo entra na história de alguém, não é apenas uma nova fase da vida. Não somos mais os mesmos. E não somos nossos. Fomos reconciliados com Deus, irmãos, e isso muda tudo. Hoje eu e você vai olhar para esses dois versículos como quem abre um álbum antigo, irmãos. Mas que termina com uma foto nova. Que termina com uma foto limpa, com uma foto viva, com uma foto restaurada. E o nosso objetivo não é nos afundar em culpa, irmãos. É glorificar a graça que nos resgatou. Como dizia John Newton, autor da música Amazing Grace, não sou o que devo ser, mas também não sou o que era, o que já fui. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Depois de exaltar Cristo, irmãos, como supremo em toda a criação e redenção, aquele por quem e para quem tudo existe, versículo 16, o que é o cabeça da igreja e primogênito dentre os mortos, como vimos domingo passado no versículo 18, e que reconciliou todas as coisas pelo sangue da cruz, como vimos no versículo 20, agora Paulo faz uma virada poderosa, uma virada pessoal. Ele diz no versículo 21, e a vós outros também.
dependendo da versão, e vocês. Ou seja, isso não é sobre anjos, irmãos. Paulo não está falando apenas sobre anjos, sobre céus, sobre galáxias. Isso é sobre vocês. A reconciliação que começou no alto, alcançou o chão, alcançou vocês. Desceu do trono da glória até o coração do pecador, até o meu coração e o seu coração. E aqui está algo precioso para nós, irmãos. A reconciliação não é uma ideia teológica, irmãos. Eu não estou aqui para dar uma aula. Paulo não escreveu para dar uma aula. É uma realidade concreta. É uma realidade que deve ser vivida. Paulo quer que os colossenses olhem para trás e lembrem de onde eles foram tirados. Vocês eram estranhos, Paulo está dizendo. Vocês eram inimigos, vocês eram praticantes do mal. Mas agora, versículo 22, vos reconciliou. Essa estrutura, irmãos, o antes e o agora, é típica do apóstolo Paulo. Ele não quer apenas informar a doutrina. Ele não quer apenas levar a informação ao intelecto. Ele quer formar memória e ele quer formar identidade. Aquele que recebia aquela carta em Colossenses e a igreja aqui em Surubim. Então Paulo, ele vai agora nos levar por uma viagem profunda e por uma viagem transformadora. Primeiro, nos fazendo lembrar do nosso passado sombrio. E depois nos apresentando a beleza da reconciliação com Cristo. Em Cristo. Vamos caminhar, irmãos, por esses 2 versículos, com o coração aberto. Não como quem ouve uma boa explicação, irmãos, mas como quem recebe e recebeu uma nova identidade. Vocês eram, versículo 21, mas agora porém, versículo 22. Observe o versículo 21 mais uma vez. Depois de falar da reconciliação cósmica operada por Cristo no verso 20, Paulo, ele se volta agora de maneira direta e de maneira terna ali aos crentes de Colossos, a vós outros também. Isso já é precioso, irmãos. Vocês, dependendo da versão, né? E vocês. Ele está dizendo, não pensem que isso tudo é só sobre anjos. Não pense que isso tudo é só sobre céu, é só sobre criação. Não, isso é sobre vocês, igreja de Colossos. Isso é sobre vocês, igreja de Surubim. O evangelho não é apenas uma doutrina bonita. É uma experiência pessoal de redenção. E Paulo começa relembrando o passado deles. Não para acusar, mas para mostrar a profundidade da graça. Veja como ele descreve esse passado, irmãos. Éramos estranhos. A palavra aqui, irmãos, significa que estávamos alienados, que estávamos cortados, separados da comunhão com Deus. É mais do que não conhecer, irmãos. Não é apenas ignorância. É estar desconectado daquele que é a fonte da vida. Assim como um galho ali cortado da videira, seco, sem fruto no chão, sem vida. Paulo está dizendo, vocês não estavam apenas um pouco distantes, estavam fora. Vocês estavam separados da aliança. Vocês estavam sem acesso à intimidade com o Senhor. Éramos também inimigos no entendimento. A alienação não era só externa, fora de nós, era interna, também em nós. Paulo usa o termo aqui, entendimento, para mostrar que essa separação de Deus afetava a mente. Essa separação de Deus afetava o raciocínio, afetava os valores, afetava os desejos. Eles não eram apenas ignorantes das coisas espirituais, eles eram hostis a essas coisas. A mente natural, irmão, sem Cristo, resiste à verdade.
não se submete à palavra. Isso é natural do ser humano. Isso é exatamente o que Paulo diz em Romanos 8:7. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Perceba, não há neutralidade espiritual. Ou você ama a Deus, ou você se opõe a Deus. E essa oposição nem sempre é barulhenta ou militante. Nem todo opositor de Deus, irmãos, é um militante progressista, é um militante LGBT, não sei o que mais. Nem todo opositor do Senhor, ele é um militante, um ativista, um barulhento. Não, muitas vezes ele é sutil, educado, religioso até. Mas está lá uma disposição do coração que rejeita esse senhorio de Cristo. Agora veja, éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, pelas vossas obras malignas. E como sempre, irmãos, o coração, ele se revela no comportamento. A mente, ela rejeita a Deus. A mente que rejeita a Deus, ela produz obras más. Não eram apenas pensamentos errados. Eram ações visíveis, eram atitudes concretas, eram escolhas diárias. E Paulo não está dizendo que todos cometiam atrocidades, não, mas que tudo que fazemos longe de Deus, mesmo as coisas aparentemente boas, são marcadas pelo pecado. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que tudo que o ímpio faz está manchado pelo pecado, no sentido de que nada que o ímpio faz é para a glória de Deus. Deus não é glorificado em nenhuma atitude do ímpio, do incrédulo. Ele pode chegar ali, tirar a fome de um mendigo, não é para a glória de Deus. Deus não está recebendo como algo que o glorifica. Como disse Isaías, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Já Colossenses 1:22, irmãos. Após nos lembrar de quem éramos no passado, estranhos, inimigos, marcados por obras malignas, Paulo agora nos fala do presente glorioso que temos em Cristo. Agora, porém, vos reconciliou. Esse agora, irmãos, é carregado de graça. Mostra a transformação radical que o Evangelho produz. Não somos mais quem éramos. Fomos trazidos de volta a Deus. Fomos reconciliados. Mas veja como isso aconteceu, irmãos. Veja o versículo. No corpo da sua carne, mediante a sua morte. Paulo, ele está sendo bem específico aqui. Ele não diz apenas que fomos reconciliados por Cristo, em termos genéricos. Não, mas que foi no corpo físico de Cristo. Foi no corpo físico dele. Foi pela morte real dele que isso se concretizou. O que combate qualquer ideia de um Cristo apenas simbólico. De um Cristo espiritualizado, distante. Ele veio em carne. Viveu, sofreu, morreu em um corpo real, com sangue, com dor, com entrega. A nossa reconciliação custou a vida do Filho de Deus. Não foi uma morte acidental. Não foi um fim trágico, irmãos. Foi um meio que o próprio Deus escolheu para nos trazer de volta, para reconstruir essa ponte. Por quê? Qual o propósito disso tudo? O texto responde, olhe para o versículo. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é uma linguagem do templo, ou até mesmo de um tribunal. Paulo nos pinta aqui a cena de alguém sendo conduzido diante de Deus. Não como réu, condenado, mas como alguém apresentado com honra, com vestes limpas, com dignidade.
Veja os 3 termos aqui, irmãos: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, separados do pecado e consagrados a Deus. Inculpáveis, sem culpa imputada, limpos do passado. Irrepreensíveis, sem falhas morais, que mereçam repreensão e condenação. É claro, irmãos, que isso não significa perfeição absoluta nesta vida. Paulo, ele está falando da posição que temos diante de Deus por causa da obra de Cristo. Ele nos vê em Cristo. Somos aceitos por causa de Cristo. É essa a nossa nova identidade, reconciliados e restaurados diante de Deus. Irmãos, com essa verdade, como essa verdade deve nos encher de humildade, deve nos encher de esperança, meu irmão. Você já se sentiu indigno demais para orar? Já sentiu vergonha até de abrir a Bíblia porque caiu de novo no mesmo pecado? Já pensou no fundo da alma que talvez Deus esteja cansado da sua fraqueza, da sua inconstância, da sua lentidão em amadurecer? Talvez você entre na igreja com um sorriso no rosto, mas por dentro, já sentiu, mas por dentro, irmãos, sente o peso de culpas antigas, de culpas passadas, de uma alma abatida. Às vezes você até acredita que Deus é poderoso, mas você duvida que Ele possa continuar amando alguém como você, depois de tanto pecado, depois de tanta desobediência. Então ouça com fé, meu irmão, nesse momento. Ouça com reverência nesse momento. Ele te reconciliou. Ele te reconciliou quando você ainda era inimigo. Ele não esperou você melhorar para depois te amar. Não é isso. Foi no estado mais deplorável da tua alma que Ele decidiu te buscar, que Ele decidiu te resgatar, que Ele decidiu te converter e te reconciliar. E Ele fez isso com um propósito eterno, com um propósito cheio de ternura e de glória, para apresentar você diante do Pai, santo, inculpável, irrepreensível, não como quem está sujo, tentando parecer limpo, não é isso, mas como alguém que foi lavado, transformado e adotado como filho. Imagine isso, meus irmãos. O Filho de Deus, com as mãos marcadas pelos cravos, te levando até o Pai e dizendo: Pai, aqui está um que eu comprei com o meu sangue. Aqui está um que eu comprei com a minha vida. Aqui está um que eu comprei com o meu sacrifício. Ele caiu, sim, mas eu o levantei. Ele estava longe, mas eu o trouxe para dentro. Ele é meu. Ele é teu, Senhor. Você pode acordar, irmãos, amanhã de manhã e dizer, com a alma ainda em construção, veja, é com a alma ainda em construção, mas você pode acordar amanhã de manhã com a certeza e poder dizer, cheio de fé, em Cristo, eu sou santo diante do Pai. Em Cristo, eu sou aceito pelo Pai. Em Cristo, eu sou amado pelo Pai. Não porque você é forte, mas porque Ele morreu por você. Como disse Martinho Lutero, irmãos, o pecado ele me separa de Deus, sim. O pecado ele te separa de Deus, sim. Mas Cristo nos une a Ele eternamente. E veja, quando o inimigo te lembrar das tuas quedas, lembre a Ele da cruz. Diga ao seu coração, pregue ao seu próprio coração: a minha reconciliação não depende da minha performance.
A minha reconciliação não depende das minhas obras. A minha reconciliação depende da morte real de um Salvador que me amou quando eu era indigno, quando eu era inimigo. Essa é a nossa nova identidade, irmãos. Não condenados, mas reconciliados. Não aquecidos, mas apresentados. Não sujos, mas lavados. Isso muda tudo, irmãos. Muda a forma como oramos, muda a forma como adoramos, muda a forma como enfrentamos a vida, como olhamos para o futuro. Se Cristo, Ele te apresenta ao Pai, você nunca mais será rejeitado, meu irmão. Se é Cristo que te apresentou ao Pai, você nunca mais será rejeitado pelo mesmo Pai. Eu lembro de um testemunho, um relato de Paul Washer. Paul Washer diz que no avião uma vez chegou uma, se eu não me engano Spurgeon. Spurgeon, ele andando lá nas ruas da Inglaterra, Spurgeon diz que chega um bêbado. E o bêbado diz assim: eu fui convertido através do Senhor, eu fui convertido, o Senhor me converteu, falando para Spurgeon, dizendo que Spurgeon, o Senhor me converteu. E Spurgeon olha para aquele bêbado e diz: logo eu estou vendo que foi eu que te converti. Porque se fosse Deus, se fosse Cristo, você não estaria assim. Veja, por que eu estou dizendo isso, irmãos? É justamente porque quando é Cristo que nos converte, quando é Cristo que nos salva, quando é Ele que nos apresenta ao Pai, eu e você nunca mais será rejeitado. O que Paulo nos ensina aqui, irmãos, sobre a reconciliação, não é apenas um consolo pessoal, veja. Isso aqui é uma doutrina central do Evangelho, irmãos. A reconciliação com Deus, ela só é possível mediante a morte substitutiva de Jesus Cristo. Essa reconciliação, irmãos, não acontece por causa da boa vontade humana, ela não acontece por causa de rituais religiosos, ela não acontece por causa de reformas morais nossas, pessoais, ela acontece por meio de um evento histórico e teológico definitivo. A morte de Jesus na cruz. Só isso, irmãos. É por isso que ela acontece. Note o cuidado das palavras de Paulo. Veja o versículo 22. No corpo da sua carne. No corpo da sua carne. Isso exclui qualquer leitura espiritualizada, simbólica da cruz. Veja, Cristo não nos reconciliou com uma ideia, irmãos. Ele não nos reconciliou através de um ensino. Ele não nos reconciliou através de um exemplo apenas. Jesus é o bom exemplo e agora aquele que seguir vai ser salvo, vai ser reconciliado. Não, Jesus nos reconciliou por oferecer a si mesmo em sacrifício real, em sacrifício físico e voluntário. Essa é a doutrina da substituição penal. Jesus assumiu o nosso lugar, levou sobre si os nossos pecados, sofreu Ele a ira de Deus que era destinada a nós e nos deu em troca o quê? A sua justiça. É por isso que agora podemos ser apresentados como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, não por mérito nosso, mas por causa da união com Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, irmãos, como diz Colossenses 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. A doutrina que se levanta com clareza aqui é esta, irmãos. A salvação, ela é monergística. O que quer dizer isso? Ela é obra exclusiva de Deus. Ela é obra exclusiva do nosso Senhor. Ela é realizada por Cristo. Ela é aplicada, sim, pelo Espírito Santo. E agora ela é recebida pela fé, que o próprio Deus nos presenteia para recebê-la. O objetivo dessa reconciliação, irmãos, também é claro. Olhe ainda para o verso 22, para apresentar-vos perante Ele. A salvação não é apenas um livramento do inferno. A salvação não é apenas um livramento da ira de Deus. A salvação, irmãos, é a restauração do nosso relacionamento com o Senhor. É muito mais do que o livramento do inferno. É essa restauração no nosso relacionamento com Deus, com um propósito glorioso. Sermos apresentados diante dEle, como filhos transformados, como noiva adornada, como vaso refeito pela mão do oleiro. Isso nos ensina, meus irmãos, que a salvação não termina na cruz. A salvação, ela nos conduz até o trono. Veja que a salvação, ela começa sim com reconciliação, mas ela caminha para a glorificação. E aí, meus irmãos, essa verdade gloriosa da reconciliação em Cristo vai confrontar alguns erros, um dos erros mais sutis e perigosos de nossos dias, que é a espiritualidade contemporânea, que é o emocionalismo espiritual, melhor dizendo. Essa doutrina, irmãos, essa passagem refuta, combate o emocionalismo espiritual tão presente, inclusive no meio evangélico do nosso país. Vivemos numa geração que confunde espiritualidade com sensações. Muitos pensam que estão com Deus apenas quando sentem algo específico, quando sentem aquela paz, tranquilidade, quando sentem aquele arrepio, quando sentem uma certa euforia emocional. Outros, por outro lado, vivem escravizados pelo medo, pela culpa, pela constante dúvida. Será que Deus ainda me ama? Será que eu ainda sou salvo? Será que eu fui mesmo perdoado? E a resposta que procuram, eles procuram resposta dentro de si. E aí, é como se a segurança para essas pessoas, é como se a segurança da salvação estivesse nas suas emoções. Se eu estou sentindo, é porque eu fui. Se eu não estou sentindo, então eu tenho dúvida se eu fui. Como se a segurança da salvação estivesse nas suas próprias emoções e não na cruz. Mas Paulo não diz, irmãos, você foi reconciliado porque sentiu algo profundo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que fomos reconciliados porque tivemos uma experiência mística, uma experiência intensa. Não, irmãos. O que Paulo declara aqui como causa da nossa reconciliação é um fato sólido, é algo objetivo, é algo inabalável. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Isso significa que a base da sua reconciliação não está em você. A base da sua reconciliação, irmãos, está fora de você. Está na cruz. Está na história. Está em algo que Deus fez de uma vez por todas. Você pode estar se sentindo seco, frio, até confuso. Mas a cruz, irmãos, continua em pé. O sacrifício permanece. Os efeitos do sacrifício na vida daquele que creu permanece. E a sua paz com Deus não depende do que você sente hoje. Não depende daquilo que você está sentindo agora. Não depende do seu estado emocional.
Não, irmãos. Depende daquilo que Cristo fez há mais de 2000 anos atrás. E que continua eficaz eternamente em nossas vidas. Lembre-se, Romanos 5, versículo 1. Fostes justificados pela fé e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz com Deus, irmãos, não vem da fé na fé. Tem quem confie na própria fé. As pessoas cantam aí fora, né, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar. Ou seja, para essas pessoas, o que não falha é a fé. A confiança do pensamento por trás dessa letra é uma fé na fé. É uma confiança na fé. Mas a paz com Deus não vem da fé na fé. A paz com Deus não vem da fé nas emoções. Não vem da fé nos sentimentos. Não, irmãos. A paz com Deus, ela vem da fé no Cristo crucificado apenas. Ela vem na confiança em Cristo somente. Por isso é que podemos dizer, mesmo quando eu não sinto nada, eu sei que Ele me reconciliou. É por isso que podemos dizer, mesmo quando o meu coração está abatido, meu Salvador está vivo. É por isso que podemos dizer, irmãos, que mesmo quando minha alma está silenciosa, triste, desanimada, o sangue dele, do nosso Salvador, ainda fala por mim, ainda tem efeito em mim. Pense comigo. Se a sua certeza depende das suas emoções, meus irmãos, se a sua certeza depende dos seus sentimentos, sua fé será como um barco sem âncora, levado ali de um lado para o outro pelas ondas da instabilidade interior, emocional, sentimental, psicológica, enfim. Mas se a sua certeza estiver firmada na cruz somente, você terá paz, mesmo em meio à tempestade. E aqui está a maravilha do Evangelho. Você não precisa sentir algo todos os momentos, a todos os instantes, permanentemente. Não. O que você precisa é crer. É crer na palavra. É crer na obra de Cristo. E é à medida que crê, irmãos. Aí sim, na medida que você crê, as emoções virão no tempo certo. Em alguns momentos sim, em outros não. Mas elas, as emoções, os sentimentos, não serão o fundamento mais da sua fé. Não serão o fundamento mais da sua confiança. Como já disse certo teólogo outrora, por cada olhar que você der para dentro de si, irmãos, para cada olhar que você der para si mesmo, dê 10 olhares para Jesus. Para cada vez que você olhar para si mesmo, ainda mais em uma época tão egocêntrica que vivemos, tão antropocêntrica que vivemos, tão egoísta que vivemos, cada vez que você olhar uma vez para si, para cada olhar que você olhar para si, dê 10 olhares para Cristo. Você quer ter segurança? Então olhe menos para dentro de você, meu irmão, e olhe mais para o alto. Olhe mais para a cruz. Olhe mais para Cristo. Olhe mais para aquilo que Ele fez. Lá está a reconciliação que não falha. Irmãos, se fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo no corpo da sua carne, não há espaço para orgulho na nossa caminhada cristã. O orgulho não combina, irmãos, com alguém que só está de pé porque outro foi pendurado numa cruz. O orgulho, a vaidade não se encaixa na vida de quem só tem paz com Deus, porque o próprio Filho foi esmagado por nossas transgressões. A autossuficiência é um escândalo na boca de alguém que dependeu da misericórdia para não ser condenado eternamente. A cruz nos lembra, irmãos, que não nos salvamos.
A cruz nos lembra, irmãos, que não nos purificamos, mas que fomos purificados, que não nos salvamos, mas que fomos salvos, que não conquistamos a salvação, mas que recebemos ela, que não demos o primeiro passo a Deus, mas que fomos alcançados por Ele, que teve a iniciativa. Se a cruz é o lugar onde a nossa reconciliação foi conquistada, então ela precisa estar diariamente diante dos nossos olhos. A cruz, irmãos, não é apenas um evento do passado, não. É o fundamento do nosso presente e o norte do nosso futuro. E por isso, irmãos, a lembrança da cruz deve nos quebrantar todos os dias. Mas também deve nos consolar todos os dias. Nos quebranta porque foi por causa dos nossos pecados que ele sofreu. Preste atenção, irmãos. Olhe, ele não morreu por pecados abstratos, por pecados genéricos, por pecados distantes. Ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos seus pecados. Veja, ele morreu pelas minhas palavras torpes. Ele morreu pelos seus pensamentos impuros. Ele morreu pela minha frieza e ele morreu pela sua indiferença. Ele morreu pela nossa soberba. Cada cravo naquela cruz tem o meu nome. Cada cravo naquela cruz tem o seu nome. Deixe de tratar a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, como se fosse algo distante. Não. Sabe aqueles cravos, aquela coroa de espinho, e mais do que isso, a ira de Deus sobre o Filho, foi por sua causa também. Foi por minha causa. Foi por nossos pecados o motivo. Para nos reconciliar e nos salvar. Precisou os nossos pecados ser vistos nele. Sabe, todo pensamento impuro, toda soberba, orgulho, coração endurecido, desobediência, indisciplina. Todas as quebras dos 10 mandamentos. A preguiça. Todos os nossos pecados estavam lá sobre ele. Quando nós pecarmos, quando você pecar, irmãos, lembre-se disso. Aquele pecado que talvez você premeditou, estava sobre Cristo, quando Deus olhou para ele e derramou a sua ira nele. Foi os nossos pecados que fez o Pai se agradar e moer o Filho. Você tem noção do que é isso? O Pai olhar para o próprio Filho e se agradar a moer, se agradar a destruir, se agradar em derramar a ira, o seu furor, a sua justiça. Não foi só por causa dos pecados do seu irmão ao lado, foi por causa do seu pecado. Não é algo distante, irmãos. Cada cravo naquela cruz tem o meu nome e tem o seu nome. Mas essa mesma cruz também nos consola profundamente, irmãos. Porque ela me diz que nada, absolutamente nada, até mesmo esses pecados que devem ter um peso sobre nós, que devem nos entristecer, que devem nos fazer chorar. Qual a última vez que você chorou por causa de um pecado? Qual a última vez que você chorou por causa de uma desobediência a Deus? Qual a última vez que você chorou por saber do que é certo, do que é verdade, do que é agradável a Ele e ainda assim dizer: é só mais essa vez, é só mais essa desobediência, Ele já me perdoou. Até mesmo esses pecados, irmãos, que devem sim pesar e nos entristecer,
enquanto não nos arrependemos, até mesmo esses pecados não nos separa do amor que está em Cristo Jesus. A cruz me diz, irmãos, que mesmo quando o inimigo me acusa, eu posso apontar para ela, para a cruz, para o sacrifício e dizer: sim, eu sou pecador, sim, eu sou um desobediente, mas Cristo morreu por mim. Sim, eu sou fraco, mas é Ele quem é forte por mim. Sim, eu caio, mas Ele me levantou com o seu sangue. E aqui está o resultado: uma vida humilde, uma vida de humilde gratidão. Não uma humildade falsa, não uma humildade de quem se faz de pequeno, mas no coração guarda a vaidade, guarda o rancor, guarda a soberba. Mas uma humildade real, irmãos, que olha para o Calvário e diz: Senhor, eu só estou aqui por Tua graça. Senhor, eu só estou aqui pela Tua obra. Eu já comentei com os irmãos que eu, embora tenha crescido no lar evangélico, eu cresci em outros meios, em outros arraiais. E já de maior, adulto, com meus 20 anos, 21 anos, depois de uma vida na igreja, de uma vida indo 3, 4 vezes na igreja, por semana. Vinte anos depois, quando eu conheci as doutrinas da graça, quando eu conheci, irmãos, as doutrinas da maravilhosa graça do nosso Deus, foi que eu então senti descanso no meu coração. Até hoje, eu tenho minha dúvida se não foi só ali o momento da minha conversão. Porque embora eu tivesse 20 anos de igreja, e por mais que nos púlpitos não dissessem claramente que a salvação era pelas obras, mas implicitamente foi isso que eu aprendi. Foi isso que eu cresci ouvindo. Que para ser salvo precisava obedecer uma cartilha de regras. Que eu só seria salvo se eu obedecesse vários usos e costumes. Se eu deixasse de usar aquilo e usasse aquilo outro. Se eu deixasse de ir para tal lugar. Foi só quando eu entendi que não era pelos meus méritos. Foi que eu senti o descanso. Porque até ali eu me sentia pesado. Por mais que eu tivesse uma semana, 2, de uma obediência boa diante dos olhos humanos, a gente cai, a gente desobedece, é sempre inconstante. Lutero mostra isso na sua biografia. Ele se chicoteava, ele se martirizava enquanto monge católico, porque ele aprendeu que eram as obras, que eram as coisas que fazia, que iam dar a ele salvação. E ele passava noites preso numa cela, deixava de comer, se martirizava. Por quê? Porque ele queria se sentir merecedor, mas nada fazia nos se sentir merecedor. Foi quando ele leu que a salvação é somente pela fé. Foi quando eu entendi as doutrinas da graça, irmãos, que eu pude dizer isso aqui: Senhor, eu só estou aqui por Tua graça. Eu só estou aqui por Tua misericórdia. E essa humildade, irmãos, não nos torna apáticos. Ela nos torna generosa. Quem foi muito perdoado, perdoa muito. Quem foi muito amado, ama muito. Quem vive sob a cruz, irmãos, não consegue viver com o nariz empinado, se achando melhor do que quem quer que seja. Então pergunte-se,
Você tem se lembrado da cruz? Você tem andado com o coração quebrantado e grato? Ou tem vivido como se fosse o centro do mundo? Como se tivesse direito às bênçãos? A reconciliação em Cristo, irmãos, gera adoração. Não gera frieza, não, gera fervor. Não gera superioridade, pelo contrário, gera serviço. Você foi reconciliado, agora viva como reconciliado. Irmãos, se Deus nos reconciliou consigo mesmo, quando éramos inimigos, como é que podemos viver como se a reconciliação fosse apenas uma doutrina para admirar e não um chamado para imitar? Você precisa imitar. Deus nos reconciliou. E sabe o que é que isso significa, irmãos? Que Ele quem veio até nós. Foi Ele quem nos procurou. Foi Ele quem iniciou a paz. Foi Ele quem absorveu a nossa ofensa. Foi Ele quem pagou o preço da restauração. Agora pense. Você tem guardado mágoas como se fossem joias preciosas? Você tem revisto feridas no coração como se fossem cenas ali de um filme que você insiste em não esquecer, em não apagar? Você tem mantido distância das pessoas que te feriram, dizendo, eu te perdoo, irmão na fé, às vezes. Eu te perdoo, mas eu não quero mais contato. Tem alimentado o rancor como se fosse parte da sua identidade. Então escuta o Evangelho. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Veja, se o Deus Santo, não te jogou na cara o teu passado, se o Deus justo não exigiu primeiro que você mudasse para depois te amar, se o Deus Todo-Poderoso, Ele se humilhou até a cruz para te buscar, quem é você para negar a reconciliação com alguém? Quem é você para negar a reconciliação com o irmão que te feriu? Eu sei, irmãos, a reconciliação dói às vezes. Dói engolir o orgulho. Dói se expor de novo, né? Dói dizer, quando necessário, dizer eu errei. Mas sabe o que doeu mais, irmãos? Sabe o que doeu mais? A cruz. E eu não estou falando de cravo, de espinho, eu não estou falando de prego, eu não estou falando de chibatada. Eu estou falando da ira de Deus. E foi ali que Deus mostrou, vale a pena restaurar o que está quebrado. Foi na cruz. Reconciliação, irmãos, não é esquecer o que passou. Não é fingir que nada aconteceu. Não é isso, irmãos. Reconciliação é decidir tratar a ferida com o bálsamo da cruz. Em vez de deixar infeccionar-se com amargura, com rancor. E isso começa aqui, irmãos. Começa na igreja, onde irmãos dividem o pão da mesa, mas às vezes não dividem o coração. Começa no casamento, onde o silêncio virou um muro e a frieza uma rotina. Começa com aquele parente que há anos você só se encontra por obrigação, mas nunca por afeto. Começa com aquele irmão da fé, com quem houve um atrito mal resolvido, e agora vocês se evitam pelos corredores do culto. Irmão, o Evangelho, ele não nos permite viver como se nada estivesse quebrado, quando está.
Ele nos chama a consertar. A consertar com mansidão, a consertar com perdão, a consertar com verdade e, acima de tudo, a consertar com a cruz diante dos olhos. Talvez, nesta semana, Deus está te chamando para uma atitude de reconciliação, irmãos. Talvez você precise enviar aquela mensagem que você já tem na sua mente. Talvez precise dizer, me perdoe. Talvez você precise dizer, eu te perdoo a alguém. Talvez precise dar o primeiro passo. Não porque o outro merece, não é isso, irmãos. Mas porque Cristo já deu o primeiro passo por você. E se você acha que isso é demais, irmãos, que isso é difícil, lembre-se, não havia nada em nós merecendo paz. Ainda assim Ele veio até nós. Então vá, faça o mesmo. É como se Paulo dissesse, você foi reconciliado, então viva como se foi reconciliado. Deus não nos chamou, irmãos, para continuarmos nos mesmos pecados. Deus não nos chamou para vivermos os mesmos hábitos pecaminosos, os mesmos vícios, as mesmas desculpas. Ele nos chamou para sermos transformados à imagem do Filho, para sermos testemunhas vivas de que a reconciliação muda tudo. A cruz não foi erguida para que você vivesse uma vida cômoda, irmãos, centrada em si. Não foi. A cruz foi erguida para quebrar o nosso orgulho. A cruz foi erguida para matar o nosso velho homem. A cruz foi erguida para levantar um novo você, santo, inculpável, irrepreensível diante do Pai. Honre, irmãos, o Cordeiro em santidade. Que áreas da sua vida não estão refletindo essa beleza da reconciliação? Que hábitos vocês têm mantido como se a cruz não tivesse poder para libertar? Que palavras, pensamentos e escolhas têm desonrado o Cordeiro que morreu por você? Honre a esse Cordeiro, não por medo, mas por amor. Cada atitude sua pode dizer ao mundo, irmãos, Ele é digno. Cada renúncia pode proclamar aos que estão à sua volta, Cristo me basta. Cada gesto de perdão, de humildade, de verdade, de pureza, é uma honra ao Cordeiro. E quando o pecado tentar te seduzir de novo, quando a voz da carne disser, você não mudou, você é o mesmo, você poderá responder com fé, não, eu não sou o mesmo. Eu fui reconciliado e agora vivo para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Igreja, que a sua vida não seja guiada por culpa, que a sua vida não seja guiada por medo, não seja guiada por pressa, não seja guiada por comparação, mas que seja aquecida, irmãos, por essa mesma chama da reconciliação. Que cada manhã comece com um suspiro da alma. Que cada manhã você diga ao seu Salvador, Senhor, obrigado por não me tratar como eu merecia. Senhor, obrigado por me chamar de filho, mesmo conhecendo o meu passado. Mesmo conhecendo o álbum lá da época passada. Obrigado, ó Pai. Obrigado por me amar quando eu ainda era inimigo. Que a sua oração a cada manhã seja, Senhor, me ajuda a viver como alguém que de fato foi reconciliado. Amém.